Olha, a COP30 está batendo na porta, né? Mas e se ela for parte do problema e não da solução? É exatamente isso que uma perspectiva bem radical argumenta. E aí, esse argumento que a gente vai desconstruir aqui, essa visão de que esses grandes eventos são, na verdade, uma grande farsa que só ajuda a crise a continuar. Para a gente entender essa linha de raciocínio, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a crítica direta à conferência. Depois, a gente mergulha na história do que a fonte chama de acordos fracassados. Aí vamos entender um conceito-chave, o tal do capitaloceno, para sacar a raiz do problema. E, claro, identificar quem são os responsáveis e qual é a solução bem radical que a fonte coloca na mesa. Bora lá? Então, tudo começa com um ataque direto à COP30. A questão que a fonte levanta é: o que essa conferência significa de verdade no meio da crise climática que a gente está vivendo? E o cenário, o contexto, é tudo. A fonte faz questão de destacar que a conferência vai acontecer bem num dos momentos mais quentes da história. Isso, para quem critica, dá um tom de urgência e até de ironia, né? E olha só essa citação do material que a gente está analisando. Ela vai direto na jugular. A afirmação é pesada. Depois de quase 30 anos de COPs, nada, absolutamente nada, mudou a curva de queima de combustíveis fósseis ou de desmatamento. Ou seja, não teve impacto real no aquecimento. Então, aqui está o pulo do gato do argumento. A tese central é que essas COPs são puro teatro, que são eventos feitos para servir a interesses de grandes empresas e não para resolver a crise. Na prática, segundo essa visão, elas ajudam a manter um sistema que é destrutivo, mas com uma bela maquiagem de que estão combatendo o problema. Ok, mas chamar de farsa é forte, né? Como é que a fonte sustenta isso? Bom, a análise aponta para um histórico, um longo histórico, de promessas que ficaram só no papel. Essa linha do tempo aqui mostra bem o argumento. Desde a Rio 92, passando por Kyoto até o famoso Acordo de Paris, a fonte enxerga uma sequência de acordos que foram ótimos para sair no jornal, sabe? Geraram manchetes, mas resultados que é bom, nada. E o pior, as emissões globais só subindo. E aqui o contraste fica gritante. O Acordo de Paris é o grande exemplo disso. Sabe aquela meta de 1,5 grau, que era tipo a grande esperança? Pois é, segundo a fonte, essa marca já foi batida pela primeira vez em 2024. E tem mais, os compromissos não são obrigatórios. Isso é apontado como uma falha gigantesca, que fica clara quando os Estados Unidos simplesmente saíram do acordo, repetindo um padrão que já tinha acontecido lá no Protocolo de Quioto. Bom, até agora a gente viu os sintomas, né? As conferências que, segundo a fonte, não funcionam. Agora a análise vai mais fundo para diagnosticar o que seria a doença por trás de tudo isso. E o conceito central para entender esse diagnóstico é o capitaloceno. É um nome diferente para antropoceno. A ideia aqui é a seguinte: em vez de botar a culpa na humanidade inteira de forma genérica, essa visão aponta o dedo para um sistema econômico específico, o capitalismo. A lógica dele de crescimento e acúmulo sem fim seria o verdadeiro motor da crise. E de acordo com a fonte, essa crise não é só uma coisa só. Ela se manifesta em 7 frentes, todas conectadas. Isso mostra que não estamos falando só de aquecimento global, mas de um colapso do sistema como um todo. E esse gráfico aqui, nossa, ele é um soco no estômago do argumento. Ele mostra que, mesmo depois de décadas de blá 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 sobre clima, mais de 80% da energia do mundo ainda vem de onde? Combustíveis fósseis. Para a fonte, isso é prova de que a tal transição energética é, por enquanto, muito mais conversa do que a ação de verdade. E para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, a fonte joga esse número na mesa: 125 mil anos. É que 2024 foi o ano mais quente desde o último período interglacial, há 125 mil anos. Ou seja, o aquecimento de agora não é só um recordezinho recente, é algo que a civilização humana nunca viu. Coloca o problema numa escala de tempo geológica, é impressionante. Agora, olha esse outro gráfico. Ele mostra mais uma peça desse quebra-cabeça: a desigualdade. A fonte argumenta que a conta da crise não é dividida por igual, nem de longe. Os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por metade das emissões. Metade. Enquanto isso, os 50% mais pobres respondem por só 10%. Isso conecta a crise do clima diretamente com a crise de desigualdade. Ok, então, se o sistema tem um nome, quem são os agentes desse sistema? Quem são os atores que a fonte aponta como os grandes responsáveis por lucrar com essa crise e fazê-la continuar?
A análise foca em 5 setores principais. Pensa comigo. A indústria de transformação, que queima combustível fóssil sem parar, a indústria de mineração, o agronegócio de exportação, a pecuária e, claro, o sistema financeiro global, que bota dinheiro em tudo isso. Segundo a fonte, juntos eles são a coalizão do colapso. Aí a fonte entra num ponto bem polêmico, a suposta hipocrisia das empresas. É super comum a gente ver propagandas de grandes corporações, como a mineradora Vale, por exemplo, falando de sustentabilidade, de como elas são verdes e responsáveis. Só que aí, a fonte joga essa imagem pra gente ver o contraste. De um lado, o marketing bonitinho. Do outro, a realidade de desastres como o de Mariana. Para quem defende essa visão, essa é a prova de que o papo de capitalismo verde não passa de uma historinha para boi dormir, uma fábula de marketing. E tudo isso leva a gente para o final do argumento. Se as reformas não funcionam, se os acordos são uma farsa, qual é a saída? O que a fonte propõe como solução? Bom, a resposta é direta. A fonte simplesmente rejeita qualquer solução que venha de dentro do sistema atual. A ideia é que a lógica do capitalismo, de sempre acumular mais e mais, simplesmente não bate com a ideia de sustentabilidade. Por isso, falar em capitalismo verde seria como falar em círculo quadrado, uma contradição, uma ilusão. E aqui, sem meias palavras, vem a conclusão da análise. A proposta não é consertar o sistema, é trocar de sistema. A crise ambiental seria tão parte do DNA do modo de produção atual que a única saída de verdade seria uma mudança revolucionária. E a gente termina com essa provocação. A perspectiva que a gente acabou de ver coloca um dilema enorme na mesa. Será que o nosso sistema econômico é incompatível com a sobrevivência do planeta? E olha, concordando ou não com essa solução radical que foi proposta, essa análise força a gente a pensar qual é o tamanho real da mudança que a gente precisa fazer para encarar a crise climática.